Olá, um bom dia a todos e salve Maria! Neste vídeo trataremos das terapias alternativas, as quais têm sido introduzidas pouco a pouco na sociedade ocidental nas últimas décadas. Similarmente ao que aconteceu no final da Idade Média com o Renascimento, momento em que os homens caíram numa fascinação em relação à cultura oriental que mudou a arte, a filosofia e a religião, tirando Deus e substituindo-o pelo homem, atualmente esta mesma fascinação se repete, porém agora na esfera da saúde e da psicologia. Não se busca mais a Deus como o fim último de nossa existência, mas sim o exclusivo bem-estar do homem por meio de técnicas das mais diversas, e em geral, todas vindas da cultura oriental, as quais prometem uma vida melhor, baseadas em ideias vagas como paz, amor, tranquilidade e evolução espiritual. Por outro lado, no mundo real, as pesquisas científicas continuam demonstrando, nas revisões sistemáticas de artigos publicados internacionalmente sobre o assunto, que erros metodológicos e heterogeneidade de dados e ausência de padronização são uma característica comum de todos os trabalhos publicados nessa área, sem exceção. Na descrição deste vídeo, eu deixo exemplos de artigos científicos confiáveis que tratam do assunto e que demonstram a incapacidade das terapias alternativas em atingirem o seu objetivo. Desta forma, considerando as inúmeras dúvidas existentes nos círculos católicos com relação à legitimidade de tais terapias, elaborei este vídeo para que sirva de alerta, pois, muito ao contrário do que se pensa, tais terapias possuem origem em filosofias gnósticas, as quais sempre se opuseram ao cristianismo no decorrer da história. Tratarei aqui dos exemplos da yoga e da acupuntura, demonstrando que, muito além de seu foco corporal, orgânico, tais técnicas possuem um componente religioso-filosófico, que, em geral, trarão graves riscos espirituais e a nossa salvação, corroendo a nossa fé e desestimulando nosso gosto por tudo o que é católico. Iniciemos então pela compreensão do que é a gnose e as suas origens, para que em seguida possamos compreender a formulação de tais técnicas e doutrinas orientais. Bem, mas digamos que mesmo com todas as evidências científicas apontando na direção da falsidade dos resultados de tais técnicas orientais, você ainda assim esteja decidida em se submeter a uma sessão de yoga ou acupuntura, por exemplo, pois ouviu falar de resultados muito eficazes por parte de alguém que você conhece. Bem, ainda assim faltou analisarmos a principal questão a respeito de tais terapias. Será que elas atendem aos preceitos morais de nossa religião, a religião católica? A resposta é não. Claro que não. Elas não só não atendem, como são contrárias aos seus ensinamentos, pois baseiam-se em filosofias gnósticas que sempre se opuseram à Igreja durante a sua história. É o que veremos a partir de agora. A palavra gnose vem do grego gnosis e significa conhecimento. De forma simplificada, poderíamos dizer que o gnosticismo é uma doutrina baseada na busca do conhecimento de algo que é impossível de se conhecer completamente, ou na busca do incognoscível. Poderíamos tranquilamente dizer que Adão e Eva foram os primeiros gnósticos, já que buscavam, no fruto da árvore proibida, serem como deuses, conhecedores do bem e do mal.
Agora, com relação ao conhecimento do bem e do mal, poderíamos verificar o seguinte: o pleno bem, que é Deus, não pode ser completamente conhecido por nossa racionalidade finita, pois ele é infinito e transcendente. O mal, por sua vez, não tinha razão que o justificasse no Éden, e assim também não tinha razão de ser conhecido ou compreendido. Mas mesmo assim, o orgulho de Lúcifer prevaleceu e nossos primeiros pais pecaram. São Irineu, no segundo século depois de Cristo, em um escrito seu chamado Adversus Aereses, já lutando contra as heresias, foi o primeiro a usar o termo gnosticismo ou gnóstico, no qual ele revela neste trabalho o aspecto oculto das seitas esotéricas. Isto está no livro Religious Inquiries, volume 9, número 18 de 2020. É uma leitura muito interessante esta a respeito da luta de São Irineu contra o gnosticismo. Em resumo, então, poderíamos dizer, meus amigos, que o gnosticismo pode ser resumido como uma tentativa de conhecer algo que não está na nossa capacidade, algo que não é próprio da nossa racionalidade finita humana. Mas então, como a gnose se desenvolveu ao longo da história? Bem, é o que veremos a partir de agora. Uma das melhores explicações a respeito do surgimento do gnosticismo pode ser encontrada no livro Antropoteísmo, a religião do homem, do nosso querido professor, já falecido, Orlando Fedeli. Bem, muito bem resumido por ele, o gnosticismo tem seus primeiros registros históricos relacionados às antigas civilizações do Egito e da Pérsia. O esquema básico presente em todas estas filosofias é o seguinte, conforme apresentado nesse esquema apresentado no slide. No início, numa primeira etapa, havia uma divindade, a qual era o bem supremo. Esta divindade, por motivos diversos, passou a se subdividir a partir de um determinado momento, gerando réplicas. Partículas divinas poderiam ser ditas assim, sempre com as mesmas capacidades e características. Em determinado momento, porém, ocorreu uma singularidade, algo que não estava previsto ocorreu. Uma destas subdivisões gerou um destes elementos divinos, que também era igual em capacidade e poder, porém era dotado de desejos, ambições opostas a todos os demais entes que já haviam sido gerados até então. Este evento causou uma ruptura na ordem, no processo que vinha se desenrolando, que até então era aceito por esses entes divinos, e houve uma tentativa de harmonização, com o objetivo de se retornar ao estado original, mas que não foi aceito por este ente singular, diferente, também chamado de demiurgo. Ao invés de buscar esta harmonização, este retorno à situação anterior, imediatamente este ser criou a matéria, o mundo que conhecemos, o cosmos, e aprisionou todas as demais partículas divinas nesta matéria, tornando-se o Deus único e todo-poderoso deste reino, o reino material. Ou seja, meus amigos, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para os gnósticos, é um Deus mau. Sim, um Deus extremamente mau, que aprisionou as demais partículas divinas na matéria. A partir disto, então, qual seria o objetivo do gnosticismo? Libertar estas partículas divinas presas na matéria para que a harmonia inicial existente no universo fosse retomada. E como fazer isso?
Bem, aí nós temos na história da humanidade inúmeros caminhos para esta libertação. O caminho é composto por múltiplas alternativas, como, por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o xamanismo, o taoísmo e todas as outras religiões antigas conhecidas, com exceção do judaísmo primitivo, é claro, que, apesar de ter lutado também contra uma seita gnóstica chamada Cabala, mas o verdadeiro judaísmo primitivo ele compunha a primeira etapa da revelação de Deus. Se analisarmos então com atenção este assunto, podemos verificar o quão certo estava o venerável bispo americano Fulton Sheen, que afirmava o seguinte: todas estas religiões gnósticas têm em comum o fato de que presumem poderem oferecer a possibilidade de libertação destas partículas divinas por meio exclusivo de um conhecimento. Isto deve ficar bem claro para todos nós. Um conhecimento, uma técnica, um desenvolvimento espiritual que independe da graça divina. Ou seja, o verdadeiro Deus, que nós conhecemos e temos fé, ficou de lado, pois o esforço exclusivo do homem, por meio de meditação, respiração, mentalização e outras técnicas, se transforma cada vez num homem melhor, num super-homem, num hiper-homem e, finalmente, a tal partícula divina une-se às demais partículas e ele se torna Deus. Agora, voltemos atrás um pouco e pensemos. Este desejo de ser como Deus, eu diria essa soberba, não foi exatamente o que gerou o pecado original? Claro, meus amigos, foi exatamente isso. Sendo assim, podemos concluir que o gnosticismo nada mais é do que um eco da soberba luciferiana ao longo da história, a qual sempre ofereceu e oferecerá essa vã ilusão de sermos como Deus. Sabendo-se então que todas as filosofias gnósticas e suas técnicas acessórias provêm de um pensamento que se opõe à ordem estabelecida por Deus, devemos nos perguntar então como tais técnicas, que aparentemente parecem tão inofensivas, nos põem e nos expõem à atividade demoníaca. Nos próximos slides trarei esta explicação para os casos da yoga e da acupuntura, para não nos alongarmos muito no tamanho do vídeo, mas sabemos que tais resultados também abrangem as demais técnicas presentes na medicina oriental. E veremos então que, sob o véu da medicina, esconde-se uma doutrina gnóstica capaz de nos expor espiritualmente ao mal.